Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nossa casa. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez o Gilson. Ele já faz parte do nosso ambiente aqui nessa casa, né, Gilson? E é sempre bem-vindo com as tuas mensagens, com os teus ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita. Então, acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhece o nosso irmão Gilson, é de Londrina, um trabalhador da doutrina. E quando chamado, ele está sempre pronto a atender os chamados, não só aqui em nossa casa, mas também na região. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos da espiritualidade que dirigem a nossa casa, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome dessa doutrina que nós abraçamos, que nos dá esperança, que nos consola, que nos mostra a divina justiça do nosso Pai Criador. Então, Senhor, agradecidos como sempre estamos pelos ensinamentos do nosso irmão maior Jesus, que deixou as regiões celestiais para estar conosco, nos trazendo a grande novidade, lembrando que o Senhor é um Pai de infinita bondade e de amor. E com essa certeza é que nos reunimos nesta casa, todas as quartas-feiras, para lembrar dos teus ensinamentos e da tua proposta de vida, nos dando esperança na nossa caminhada. Que a tua paz, Jesus, possa também envolver o nosso irmão responsável pela mensagem da noite, nosso querido irmão Gilson, para que ele também possa sentir a presença da tua infinita misericórdia. E que a tua paz, Jesus, permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja. E com esta prece nós damos por abertos os trabalhos da noite e passamos a palavra ao nosso irmão Gilson. Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine para podermos melhor compreender e assimilar os seus ensinamentos. Nós trouxemos para as nossas reflexões dessa noite o capítulo do Evangelho que trata de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, de 21 a 22. O nosso mundo de hoje nunca necessitou tanto relembrar, assimilar e vivenciar os ensinos do Cristo. E nós gostaríamos de evocar a figura de um grande homem que passou pela terra, que, na minha opinião, foi um dos maiores pacificadores que a terra já teve depois de Jesus. E ele disse certa feita
que se a maioria dos homens que se dizem cristãos agissem como tal, o mundo seria bem melhor. E realmente nós não estaríamos vivendo no nosso mundo tanta violência. E o que é pior, teremos muitas dificuldades ainda mais. Sobre este homem, certa feita, Albert Einstein disse: gerações por vir terão dificuldade em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a terra. Ele falava de Mahatma Gandhi. Este homem que libertou a Índia do domínio inglês sem atirar uma pedra, apenas pela resistência pacífica, pela não violência. Quando ele voltou da Inglaterra, foi contratado para defender os interesses de uma empresa na África do Sul. Ele caminhava pela calçada e naquela época os negros não poderiam caminhar com os brancos na calçada. Então o soldado lhe agride a socos, ele derruba no chão. Ele então se levanta, se recompondo, e novamente o soldado repete o gesto. O derruba novamente no chão. E ele mais uma vez se levanta, sem nenhuma palavra, sem nenhum gesto. O soldado então lhe aproxima e lhe pergunta: quem é que te ensinou a ser um covarde dessa maneira? Ele aponta para o peito do soldado e diz: foi este que está no seu crucifixo. Então, um homem que preferiu morrer do que ter do seu lado um segurança armado para defender a sua vida. E hoje nós temos no mundo, no nosso país em particular, as pessoas procurando segurança através de armas. Então nós gostaríamos de refletir sobre esse ensino do Cristo, quando ele fala: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Se nós aqui nos perguntarmos, nós queremos um mundo de paz? E se fizermos essa pergunta em qualquer parte desse mundo, a resposta com certeza é que sim. Mas será que nós estamos semeando este mundo de paz? Já que Jesus garantiu que a cada um será dado segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Emmanuel, dentro dessa resposta, que nós damos, que nós queremos paz, nós desejamos a paz, desejamos um mundo de harmonia, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele afirma: a vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Então essa colocação de Emmanuel parece um pouco contraditória, não parece? Porque se nós desejamos um mundo de paz, um mundo de harmonia, é isso que a vida está plasmando à nossa volta? Em torno de nossos passos? É isso que a humanidade tem encontrado por onde caminha? A prática diz que não. Mas então por quê? Se nós desejamos a paz, desejamos um mundo de harmonia e não a encontramos? No livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel também então nos coloca: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Na questão 913 do Livro dos Espíritos,
Kardec então pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Ao que os benfeitores então respondem: tendo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e verei que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, em todos os problemas que passa a nossa humanidade, nós encontramos o egoísmo. E de diversas formas, e de diversas circunstâncias, o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 12, o Espírito Pascal, ele nos fala: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Não haverá descanso para a sociedade humana. E ele diz mais: digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em quem vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Que é exatamente o que a nossa sociedade, a sociedade humana, está vivendo neste momento. Então é muito importante neste capítulo, neste item que ele trata, quando ele fala: sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. E a nossa sociedade acha que encontraremos segurança através das armas. Então alguma coisa está errada. Não foi isso que nós aprendemos com Jesus. Como disse Gandhi, né? Se a maioria das pessoas que se dizem cristãs agissem como tal, o mundo seria muito melhor. Não chegaríamos onde nós já chegamos, da maneira como estamos chegando. Então, no livro Pensamento e Vida, nós vamos buscar uma mensagem de Emmanuel para que a gente possa refletir um pouco mais. Para nós nos situarmos dentro dessa questão, como é que nós estamos nos comportando diante de todas essas circunstâncias que a vida nos apresenta. O título da mensagem é Associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Todos nós, através do nosso pensamento, nós formamos uma internet. Estamos todos nós conectados. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então vamos refletir um pouco. E segundo Manuel Fleury de Miranda, Espírito, ele diz que o homem é intrinsecamente o que ele pensa. Já trouxemos essa questão já de outras vezes, tal a necessidade que temos de refletir onde é que nós nos situamos enquanto pensamento. O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Somos exatamente aquilo que nós pensamos. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então aí nos conectamos com todos aqueles no mundo, que pensam exatamente como nós pensamos. E que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia.
Então imagina a corrente que nós formamos diante da televisão, por exemplo. Diante dos noticiários, diante dos filmes, diante dos programas, das novelas. Formamos uma grande usina geradora de energia, geradora de vibrações. Agora, aquilo que a tela está nos apresentando, que estaremos unindo a todos os demais e potencializando o sentimento que a tela está nos apresentando. Então, diante dos noticiários que temos, que infelizmente a maioria não é notícia boa, como é que nós nos comportamos? Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E aí nós temos as redes sociais, que têm sido usadas de todas as maneiras. E aí vale nós nos atermos a uma questão. Toda vez que nós compartilhamos uma mensagem, um vídeo, nós nos tornamos corresponsáveis por aquilo que nós compartilhamos. Todo o mal que advir, ou todo o bem que advir, nós teremos a nossa parcela de responsabilidade. Eu não poderia justificar, estou vendendo peixe como eu comprei. Eu serei corresponsável por tudo que advir em decorrência daquela mensagem, daquele vídeo que eu compartilhei. Eu estou concordando com aquilo que está ali. Então veja a nossa responsabilidade dentro dessa corrente que nós entramos. E às vezes não refletimos muito, né? Aquilo que nós compartilhamos. Em questão de segundos e minutos, pode ela estar em milhares e milhares de outras pessoas. E como é que será que essas pessoas vão receber aquela mensagem, vão interpretar e vão se comportar a partir daquela mensagem? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, mais uma vez, nós nos potencializamos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de força sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, nós somos uma usina geradora de energia. Mas é a nossa vontade que vai potencializar essa nossa energia segundo o padrão vibratório em que ela está vibrando. Então nós sempre seremos os primeiros a sermos beneficiados ou os primeiros a sermos prejudicados. E aí nos lembramos também mais uma vez Manuel Filomeno de Miranda, quando ele fala que todos os males que atingem o corpo procedem do espírito. Que está de acordo com o que diz a Organização Mundial de Saúde, que diz que não existe doença, só existe o doente. Então essa energia que nós produzimos a partir do que pensamos, potencializando com os nossos sentimentos, ou vai gerar saúde, ou vai gerar doença. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara,
fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos uns da terra. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. É um processo de ressonância. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando o comportamento dos outros nos incomoda muito. É porque existe em nós algo em ressonância com aquele comportamento. E como nos coloca Emmanuel, à medida que nós vamos vitalizando e nos ocupando do comportamento do outro, daqui a pouco nós estamos fazendo a mesma coisa. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então muitas vezes a gente só vê em nós aquela pontinha do iceberg. No outro nós já estamos vendo o iceberg inteiro. Que é a passagem que Cristo nos deixou sob a trave e o argueiro. Então veja, tudo isso reflete o quê? A violência que nós estamos vivenciando no mundo. E que nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Porque todos nós estamos sofrendo as consequências do que está acontecendo no mundo hoje. O que significa que se cada um colhe o que plantou, significa que nós temos a nossa parcela de responsabilidade e também podemos estar o quê? Vitalizando, potencializando a violência que acontece no mundo. Porque a violência do mundo começa dentro da violência do lar. Começa pela desestrutura da família. Porque a família, essa célula, é a base da nossa sociedade. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Como nós ainda somos ilustres desconhecidos de nós mesmos, por isso nós vamos encontrar na doutrina o conhece-te a ti mesmo, né? A lembrança deste ensino, já milenar, em que Santo Agostinho o evoca. Então muitas vezes quando nós nos atemos ao defeito do outro, à agressividade do outro, nós não nos apercebemos o que vai acontecendo conosco. Por isso que nós vemos, por exemplo, no trânsito, em que pessoas, digamos, comuns, não são criminosos, de repente saca de uma arma e mata uma outra pessoa no trânsito. Mas porque isso já fazia parte dela. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, mais uma vez, o grande perigo que oferece para nós, dentro da nossa invigilância, a mídia e as redes sociais. Pela nossa invigilância. Porque pensando, conversando, trabalhando,
as forças de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Então nós entramos nessa faixa de sintonia e vamos nos nutrindo de todas essas emanações, nos potencializando para o bem ou para o mal. Então, que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno, lei de causa e efeito, as consequências das nossas próprias iniciativas. Isso aqui é um fator muito importante, que é o nosso livre-arbítrio. São as nossas próprias iniciativas. No livro Ação e Reação, quando um dos obsessores, conversando com André Luiz, ele coloca: nós não inventamos nada na cabeça de ninguém. Não colocamos nada que já não esteja lá. Nós só potencializamos. Então nós não temos como responsabilizar ninguém, nem mesmo os nossos irmãos desencarnados que interferem em nossas vidas, porque eles partem de algo que já existe em nós. Eles só dão um empurrãozinho, eles só colocam um pouquinho de fermento para que aquilo cresça, sob a nossa invigilância. Por isso Jesus então nos exortou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque eles preparam muitas armadilhas, mas Jesus também nos advertiu: somente lobos caem em armadilhas para lobos. Então a importância dessa nossa vigilância para percebermos em que faixa vibratória nós estamos entrando. Porque se não houver a vigilância, nós não vamos perceber. E aí, vamos entrar com os dois pés. A partir da vigilância, percebendo o que está acontecendo à nossa volta, então através da prece, este recurso do qual nós não fazemos ideia do seu potencial, através da prece nós então nos sintonizamos com os nossos amigos espirituais que vêm em nosso socorro, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso Jesus nos exortou à vigilância e à oração. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então veja que todas essas mensagens, a partir do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e agora Emmanuel, trata da questão da nossa segurança. A nossa segurança como pessoas, como espíritos encarnados e como os espíritos que somos. Que sem a caridade nós não teremos inclusive segurança. Então estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, por uma questão de sintonia, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. E aí recordamos uma outra passagem, está também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, quando Jesus fala: buscais e achareis. Buscai e achareis.
Só que aí em João 1,38, ele faz uma pergunta: o que buscais? Voltamos então àquela pergunta: nós desejamos um mundo de paz? Nós buscamos esta paz? Porque para que a gente encontre, nós temos que buscar. O Espírito Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, ele tem uma mensagem com esta pergunta de Jesus como título: que buscais? E então ele nos coloca: a cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Então, mais uma vez, a caridade. Então, como bandeira da doutrina, fora da caridade não há salvação, não há segurança, não há paz. Então, cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada. Que doutrina na Terra traz para nós a fé raciocinada? E nós temos então uma questão muito séria para refletirmos sobre isso. Atendi certa feita um espírito na reunião mediúnica em que ele havia sido espírita na Terra. Ele me advertiu que nós não fazemos ideias, nós espíritas, o que significa para nós quando Jesus nos falou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a nossa responsabilidade ela é muito grande, exatamente pelo conhecimento que nós temos, pelas oportunidades que nós temos. Toda essa clareza em que a doutrina nos traz de uma forma bastante objetiva. Assim, continua Emmanuel, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. De acordo com Jesus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então tem que haver uma compatibilidade entre a teoria e a prática. Por isso que lá atrás, então, garantindo mais uma vez, se a maioria das pessoas que se dizem cristãs agissem como tal, o mundo seria muito melhor. Então hoje a nossa responsabilidade é muito maior. Analisas o que fazes, observa o que dizes, medita em torno das tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado, serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Então essa é uma pergunta que nós temos que estar refletindo a todo momento da nossa vida. Nos pequenos detalhes, no nosso cotidiano em particular. Qual é o nosso comportamento no nosso cotidiano? Na nossa primeira família, que é o nosso lar. E depois na nossa segunda família, que é o nosso ambiente de trabalho. Como nós nos comportamos? Até onde aquilo que nós conhecemos e sabemos reflete no nosso comportamento? Será que essa agressividade que existe, essa violência que existe hoje no nosso mundo, ela não é um reflexo do nosso comportamento dentro do meio onde nós estamos?
Como respondemos aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, numa circunstância um pouco mais difícil? Então nós vamos nos conhecendo através do nosso comportamento diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Quando nós somos contrariados, por exemplo, né? Como nós normalmente nos comportamos? Quando alguém faz alguma coisa que não nos agrada. Quando alguém omite uma opinião que é contrária à nossa. E nesse momento tão particular que o nosso país está vivendo, no que diz respeito às questões políticas. Porque está muito polarizado, se você não é o A ou você é o B. Se você não concorda com o A, você é o B. Se você não concorda com o B, porque você é o A. Onde nós vamos chegar? Em que nós não respeitamos no outro aquilo que nós queremos para nós. Nos julgamos ter a liberdade e o direito de pensar da maneira como pensamos e não permitimos que o outro faça a mesma coisa. Então o que nós vivemos no mundo é resultado da somatória daquilo que é de cada um de nós. Só que Jesus ele garantiu que somente os brandos e os pacíficos é que herdarão a terra. Não existe espaço neste mundo que se avizinha para outros tipos de comportamento que não seja como esses, de um pacificador. Então, se nós almejamos um mundo melhor, um mundo de paz, nós então temos que estar o quê? Semeando essa paz. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos tudo quanto desejas. Exatamente como Jesus nos falou, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A vida ela sempre vai nos devolver aquilo que nós damos para a vida. Nada mais justo. E nós vamos demonstrando, né, para essa espiritualidade superior que nos acompanha, para Deus, através dos pequenos detalhes, das pequenas coisas, dos nossos pequenos comportamentos. E são eles, né, que vamos, podemos dizer, nós vamos agrupando, vamos formatando esses pequenos comportamentos, até que a vida então nos apresenta circunstâncias, porque todos nós passaremos por testes, que são as nossas provas, mundo de provas e expiações. Todos nós passaremos pelos testemunhos, e não existe outra alternativa para que a gente demonstre que estamos aptos a passar junto com a terra para esse mundo de regeneração. Para nós encerrarmos, nós trouxemos um parágrafo de uma mensagem, de um capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. O título deste capítulo é Amor. A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se, sem cessar sobre o universo e a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com a sua palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida
do egoísmo, do ódio, enternecerá os corações mais duros, mais refratários. Então nós não temos outra opção, já que é o maior mandamento da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então que possamos refletir o que nós queremos, né? O que nós estamos buscando, mas não através de uma lista onde nós vamos colocar ali tudo o que nós queremos, mas fazendo o inverso, através do nosso comportamento, daquilo que nós falamos, fazemos, aonde é que isto vai nos levar? Que Jesus nos ilumine e nos fortaleça neste propósito. Muito obrigado, muita paz a todos. Irmãos, aí está a mensagem da noite. Quando o Wilson falava, eu lembrava que a doutrina de Jesus resume no amor. Somos cristãos, não somos? Como é que nós estamos? Então nós temos que realmente ver a nossa situação. Se nós temos só o conhecimento e não a prática, que a prática é a parte mais difícil de todos nós. Colocar o nosso dia a dia, a vigilância e a oração, como Jesus nos convida. Muito obrigado, Gilson, pela mensagem, da lembrança, né, desse momento difícil que não só o Brasil, mas a Terra está passando, um momento de transição, e nós estamos aqui, temos que gerar vibrações de amor, de paz, de equilíbrio, para que nós possamos mudar o nosso ambiente, do nosso mundo. Então vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é os passes, convidando os nossos irmãos responsáveis pelo passe a se dirigirem à sala de passe, convidando o grupo, vocês vão cantar, né, para continuar harmonizando o nosso ambiente, e aqueles que aqui no salão ficarem, continuem vibrando amor por aqueles nossos irmãos que sofrem. Qual de nós não temos alguém, um conhecido, que está internado ou está passando por momentos difíceis? Nós podemos ajudar gerando bons pensamentos. Agradecer também ao Gilson pela tua mensagem, aos médiuns que aplicaram os passes, o nosso grupo vocal, a Ana Cláudia, que está fazendo um trabalho, gravando as palestras, que está no YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. Então nós só temos que agradecer a cada trabalhador, a cada visitante desta noite, e que possamos retornar aos nossos lares na paz, essa paz que nós tanto desejamos. A prece final ficou com o grupo vocal e nós agradecemos. E até quarta-feira, e com certeza estaremos novamente reunidos nesta casa. Boa noite a todos e vão todos em paz.